Olá, estamos aqui de volta com mais um audiocast e o tema de hoje será para falar da importância da campanha Outubro Rosa, autocuidado feminino e menopausa. E para mais, o nosso bate-papo de hoje trouxemos a doutora Karine, que se escreve Karinai, ou seja, Karine Bandeira Santos, ginecologista, mastologista, professora da graduação de medicina, presidente da Sociedade Piauiense de Ginecologista e Obstetrícia, casada com Arimateia, que vive a obstetrícia como propósito, mãe de Henrico e da Sofia. Ao longo dos anos se aprofundou na saúde da mulher 40+, com foco em equilíbrio hormonal, longevidade, qualidade de vida e bem-estar. E atualmente ela atua na clínica FEM. É isso, Karine? Exatamente. Então acertei, deu tudo certo. Acertou. É um grande prazer estar aqui com você. Eu acredito sempre nesses espaços em que a gente consegue ampliar a nossa voz no sentido da educação em saúde, porque eu acredito na educação em saúde como uma forma de prevenção de doenças. E à medida que a gente previne doenças ou faz com que elas sejam detectadas precocemente, a gente aumenta as chances de cura. Portanto, sempre que me chamarem, estarei aqui, porque eu acredito muito nesse fundamento de programas como podcasts, como palestras, enfim, toda vez que a nossa voz consegue ir além do nosso próprio nicho. Adoro, muito bom, muito bom. E Karine, nós estamos em outubro, e outubro é um mês que se fala da campanha Outubro Rosa, né? Onde as cidades, os seus monumentos ficam com as luzes cor-de-rosa e tudo mais, né? Mas só que não é só isso, a campanha Outubro Rosa ela vem bem mais além, vem desde a década de 90, que começa nos Estados Unidos, precisamente em Nova York, que é o quê? Uma campanha que vem através de uma corrida pela cura, para ser cura da doença, do câncer de mama. Na realidade é uma campanha que ela veio para arrecadar fundos para a pesquisa do câncer de mama, é isso? Exatamente. Fala um pouco pra gente. Isso. O Outubro Rosa é uma campanha que começou lá nos Estados Unidos com a Fundação Susan Komen for the Cure, mas que ao longo dos anos tem alcançado uma publicidade internacional. Hoje, no mês de outubro, todos os países, em todo o mundo, se vestem de rosa, não só na vestimenta, mas se vestem em toda a sua intenção, com o objetivo de conscientizar, de orientar sobre a saúde da mama, sobre o câncer de mama, sobre as formas de evitá-lo e, portanto, fazendo com que o alcance dessas informações chegue para uma prevenção precoce e para que a gente atinja mais índice de cura e, portanto, diminua a mortalidade por essa doença. Isso tem mudado a história natural da doença, cada vez mais chamando a atenção, e eu até falo que essas campanhas coloridas, cada mês do ano, direcionado para uma doença e uma cor para cada uma delas. Sim. Isso termina chamando a atenção, cria uma campanha, cria um motivo, cria uma intencionalidade, cria uma amplitude de ações intensificada naquele mês direcionado para um certo segmento corporal, para uma certa doença. E isso faz com que crie visibilidade para aquilo. Então mostra para o mundo, às vezes, doenças que muitas vezes pessoas leigas não sabiam, não conheciam, ou se conheciam, não sabia como evitar, ou se sabia como evitar, não sabia outras formas fáceis e acessíveis de você mesmo tomar sua própria atitude e mudar o curso, a história da vida de alguém. Então, todas essas campanhas são importantes. O Outubro Rosa é uma das mais famosas, mas muito embora ele chame a atenção para a prevenção de fazer o autoexame, de fazer sua mamografia, de fazer quais exames forem necessários para saber sobre a saúde da mama, a gente tem que entender que a gente tem que tomar atitudes cor-de-rosa todos os 365 dias do ano.
e não somente em outubro. Ótimo que seja iniciado, que seja estimulado por esse mês, mas saber que durante todo o resto da vida a gente também tem que tomar atitudes preventivas de autocuidado para que quando ou a doença não aconteça, ou se ela acontecer, que a gente realmente faça a detecção precoce. Bom, muito bom, muito bom. Karine, aqui o Audicast ele fala sobre curiosidades, mitos e verdades. E nós iremos te fazer algumas perguntas. E uma delas, que é uma pergunta muito pessoal do Audicast mesmo, é sobre a colposcopia, que é uma necessidade, ou seja, é necessário mesmo que a gente faça esses exames de rotina, como você falou, não só agora, mas sempre, pelo menos, se não de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, não é isso? Então, aqui o Audicast quer saber, como a gente sabe que a colposcopia, ela é sempre muito desconfortável, mas nós sabemos que temos que fazer, para a médica Karine, fazer este exame também é desconfortável? Nunca deixou? Nem tudo pode ser agradável, né? A gente tem que saber que tem coisas que precisam ser feitas, claro. e no momento certo, o benefício supera todo o desconforto. Exatamente. Mas antes de qualquer coisa, eu quero enfatizar o que são os exames de rotina. Ótimo. Então, os exames de rotina para a mulher é a citologia oncótica, que é a prevenção, o exame preventivo realizado a partir dos 24 anos até os 65 anos de idade, e tem uma periodicidade, normalmente a cada 2 anos, se 2 exames normais a cada 3 anos. Recentemente foi mudado o protocolo de rastreamento do câncer de colo do útero, que esse exame citologia é direcionado para o câncer de colo do útero. Então hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, com todos os estudos, o mais sensível seria a detecção do HPV no exame de o DNA HPV no exame de PCR. E se o exame for negativo, a paciente só precisaria repetir esse exame em 5 anos. Outro exame de rotina seria a mamografia. E a mamografia é um exame de rastreamento preconizado, validado internacionalmente para a detecção precoce do câncer de mama. Sim. Ele deve ser feito a partir dos 40 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e recentemente o Ministério da Saúde e o INCA modificaram o seu protocolo de rastreamento, seguindo, se aliando a tantas outras instituições internacionais, e antes era a partir de 50 anos, agora também é a partir de 40 anos, mas tem ressalvas de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. De uma forma geral, portanto, que fique claro que a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos, uma vez ao ano, e vai ser feita em mais vezes, de acordo com o risco de cada paciente, avaliando a história pessoal e a história familiar dela. Certo, considerando a citologia oncótica a partir dos 24 anos, tem algumas referências que até antecipam 3 anos após a primeira relação sexual, ela ainda é um exame desconfortável, assim como a colposcopia, que é o exame que você citou, sim, que deve ser solicitado quando a citologia oncótica preventivo, Papa Nicolau, estiver alterado. Se não estiver alterado, não tem necessidade de fazer a colposcopia. Mas esses exames que precisa de colocar um espéculo na paciente, termina sendo incômodo. Sim. Entretanto, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar esse incômodo. Muitas vezes esse incômodo se dá a tabus lá no momento da educação que essa mulher teve, a ter que expor a sua intimidade para um médico, para uma outra pessoa ou para uma pessoa que não conheça, muitas vezes por falta de empatia, às vezes porque o ambiente em que ela chegou não foi um ambiente em que ela se sentiu confortável e seguro. Então, pensemos exatamente em cada ponto desses que eu citei. Se de repente a gente oferecer um ambiente seguro, confortável, empático,
que ouça a paciente num primeiro momento, para que no segundo momento do exame físico ela consiga se sentir à vontade, mais familiarizada, tire dúvidas sobre como é o procedimento. Tudo isso são mecanismos que fazem com que o exame, introdução de um espéculo dentro da vagina, seja a menor parte de todo o exame. Na verdade, todo o desconforto já não existe a partir do momento que a gente derrubou todos esses muros que eu citei. Cada vez mais as clínicas estão confortáveis, gerando essa quebra desse momento de ansiedade inicial, com todo um preparo, música ambiente, a luz que se usa, a parte principal que é a relação do médico-paciente, em ele estar ouvindo, empático, acolhendo as dores da paciente. Isso termina que muitas pacientes chegam na hora do exame, ainda que ansiosas, conseguem desenrolar o exame de uma forma bem mais relaxada, bem mais tranquila, conhecendo os verdadeiros benefícios do exame e a necessidade de fazê-lo. Ou seja, então você fala de uma clínica mais humanizada. Sempre. Humanização em saúde é muito importante. Karine, citologia é o início de tudo. É a que as pessoas chamam de prevenção. Isso, ou Papa Nicolau em alguns lugares. Que faz, você recolhe o líquido, não sei, o material na citologia para enviar para o laboratório. Através de uma espátulazinha de madeira, que é a espátula de ar, a gente faz é como se a gente raspasse o colo do útero para coletar células e depositado na lâmina, eu estou falando da citologia convencional. Isso, da convencional. Né? Então, aí vai para uma análise com o laboratório para avaliar se aquelas células são células normais, típicas, como deve ser, ou se elas de repente estão diferentes do que a gente espera para aquele tipo de célula do colo do útero. Para daí vocês pedirem outros exames caso necessite. Caso necessite. E o que a gente propõe hoje no novo rastreamento do Ministério da Saúde é avaliar essa circunstância num step antes, num momento antes. Sim. Ou seja, avaliar a presença do HPV, que é que vai causar a alteração da célula. Que é esse o novo protocolo de rastreamento, com o DNA HPV no exame PCR. Ainda não está em vigência em alguns estados, poucos estados entraram com essa cobertura, mas a gente acredita que para 2026 isso vai ampliar e vai chegar. Certo. E a partir de que idade você recomenda as garotas, as jovens, as adolescentes a iniciarem a citologia? Então, a primeira citologia, como a gente já mencionou, de acordo com o protocolo, isso é um protocolo designado, todo o método de rastreamento, a gente entende rastreamento, a paciente tem que fazer aquele exame, mesmo sem estar sentindo nada, a partir de uma certa idade. Isso porque a doença que é diagnosticada é uma doença que epidemiologicamente gera muito impacto na comunidade, tem um exame que é de baixo custo, fácil acesso e que é de muita sensibilidade em detectar a lesão e, portanto, na citologia oncótica, para a detecção do câncer de colo do útero, deve ser feito segundo todos os guidelines a partir de 24 anos. A partir de 24? A partir de 24 anos, e tem algumas sociedades bem de especialistas que dizem que já pode ser feito 3 anos após a primeira relação sexual da mulher. 3 anos após? Após. Então, se ela começou aos 17 anos, ela não vai esperar até 24, com 20 anos ela faria a primeira citologia oncótica. Mas, Karine, e essas candidíases que às vezes as adolescentes acontece de ter uma candidíase ou, sei lá... Qualquer corrimento ou vulvovaginite, né, que você está se referindo. Sim. Muitas vulvovaginites não têm absolutamente nada a ver com câncer de colo do útero. E, portanto, a citologia é um exame de detecção de câncer, alteração de célula. Para diagnóstico de corrimentos, de vulvovaginites, como a candidíase, como a vaginose, as coceiras, os ardores, os maus cheiros vaginais, o diagnóstico é clínico, através de outros exames, através do aspecto do corrimento. A cor do corrimento, o cheiro do corrimento, o que ele provoca na paciente, termina dando sinais de que micro-organismo está gerando isso. Não precisa de uma citologia para fazer o diagnóstico de corrimento ou dessas vulvovaginites. E é natural a mulher sempre ter corrimento ou não?
Vamos só definir adequadamente essas secreções vaginais. Ótimo. Então, quando a gente fala de secreção vaginal, a mulher sim pode ter em qualquer época, principalmente se ela está no período reprodutivo, com os hormônios em dia, ela vai ter a vagina, ela é revestida por mucosa e a mucosa secreta um muco, que é uma secreção de lubrificação daquele órgão. O nariz secreta muco, sim. o olho tem a lágrima, sim. o ouvido tem a cera, guardadas as devidas proporções, Sim. a vagina também tem a sua secreção. Sim. E essa secreção, se é branco transparente, como se fosse clara de ovo crua, ou branco levemente amarelado, como se fosse nata de leite, secreção vaginal normal. Toda vez que ela tiver um tipo diferente dessas que eu acabei de descrever, foi esverdeada, tiver um cheiro ruim feito ovo podre ou peixe podre, se for tipo grumos, como se fosse leite coalhado ou papel picado, tiver causando ardor, coceira, aí sim é que precisa de ir ao médico para poder ser tratado adequadamente, a depender de qual dessas características a secreção vaginal tiver. Aí, quando a secreção vaginal é atípica, com algumas dessas características que eu acabei de mencionar, é que a gente chama de corrimentos. E o que a Karine fala com relação a esse costumezinho que está acontecendo muito entre as jovens de estarem trocando roupas? Sabe? Vou para uma festinha, vou aqui, peguei emprestado a calça de uma amiga, peguei emprestado um short de uma amiga, o vestido de uma amiga. Isso não causa algum, não sei, a depender de quem, né? Bom, primeiro aí eu quero levantar a bandeira do autocuidado, Isso. Da higiene íntima. Da higiene. O que é autocuidado e higiene íntima? É tudo o que você, em atitudes, faz para sua própria saúde. E isso vai desde a higiene diária, que parece ser uma coisa que todo dia você toma banho, toda vez que vai fazer suas atividades fisiológicas, tem que se assear adequadamente. Parece que está no automático, mas tem que ter um certo cuidado. Então, desde o momento que você faz o asseio adequado para a parte externa e interna da genitália, a parte interna praticamente não precisa de higiene, porque ela é autolimpante, mas a parte externa, água é o principal item de higiene. Eventualmente, a gente pode até precisar de algum sabonete íntimo, se tiver alguma particularidade, de preferência que seja neutro, que seja dermatologicamente testado, que tenha itens que sejam, não sejam abrasivos para a vulva, que é a parte externa da genitália. O cuidado com as roupas, com as vestimentas é importante, desde a forma da escolha do tecido para a mulher, isso é muito importante, ainda mais vivendo em um local de clima quente, úmido, eventualmente nesses dias está até seco, não é Bastante. isso? Então a gente tem que prestar atenção em usar roupas mais de algodão, ou seja, que tenham uma certa ventilação, que não tenham costuras grossas que possam irritar a vulva e a vagina. Então, jeans de costura grossa, a gente vai usar eventualmente, não vai usar como uma roupa de todo dia, né? Sim. O jeans, como é um tecido que propicia com que para aparecer a sujeira termina que as pessoas demoram para lavar, para higienizar, isso termina também trazendo algo ruim para as mulheres. Então, pensar nessa periodicidade da limpeza do item, com quem você vai se relacionar intimamente também é importante. O estilo de vida que você carrega, alimentação saudável, atividade física, resiliência, espiritualidade, administração do estresse, tudo isso é autocuidado. Tudo isso é higiene íntima e autocuidado. Então, pensar que não é só na hora que eu toco na genitália, que eu toco sobre esse assunto, que eu estou falando de autocuidado, não. É desde a minha saúde mental, da minha resiliência, administração do estresse, a espiritualidade, com quem eu me relaciono socialmente e intimamente, a vestimenta que eu uso, o que eu como, o que eu bebo, que atividade física eu faço, o que eu trago para dentro do meu sentimento, se são sentimentos negativos, se são sentimentos positivos. Tudo isso é importante para o autocuidado. Então, para o assunto que você perguntou,
compartilhar roupas íntimas não é adequado, né? Roupas íntimas, essas são íntimas, individuais e intransferíveis. O nome já fala, íntimo. É íntimo, individual e intransferível. Então, é melhor que isso não aconteça, mas se diante de uma necessidade, é claro que após lavar, e aí para lavar a roupa íntima com sabonete de coco, de preferência líquido, depois enxaguar abundantemente, botar para secar em um ambiente arejado. Pode não deixar em banheiro. Não, em banheiro, em local úmido, de preferência não. Então essas são condutas que de repente, numa circunstância extrema de compartilhar itens íntimos, depois de lavar adequadamente para poder ele ser compartilhado, mas não é, a princípio, uma conduta de preferência. Karine, eu vou te citar aqui eu olhando na For You do TikTok, eu vi uma pessoa pegando as suas cuecas e colocando na air fry. Não mesmo. Pra quê? Pra secar mais rápido, porque estava precisando das peças. Não precisa. Olha só. Nem isso, nem passar ferro. Se colocar na temperatura ambiente da que nós temos aqui, seca super rápido. Em ambientes arejados, é super útil. Então, não precisa dessas questões particulares, assim, exóticas, não. A Karine, ela sugere para que as mulheres, na hora de se deitar, na hora de irem para os seus leitos, dormir sem roupa íntima, só um shortinho, algo bem leve. Dormir com roupas arejadas. Naquelas, é o que eu já disse. Se tem o tipo de tecido, então preferir algodão, preferir roupas que não tenham costuras grossas, que traumatizem a genitália. Eventualmente, naquelas que preferem dormir sem lingerie, é uma opção, mas não que seja uma prescrição médica. A gente vai optar por não dormir de lingerie em situações de patologias específicas, né? Então, candidíase de repetição, eventualmente é solicitado não usar lingerie durante a noite. Sim. Mas em todas as outras pacientes, todas as outras mulheres, se for da preferência usar, não há problema, desde que usar a roupa adequada. E essas candidíases de repetição que tem as adolescentes que saem comprando fluconazol aí adoidado e toma sem passar pelo médico? O ideal é que toda medicação seja feita a partir de uma prescrição e orientação médica. A gente examina, vê se tem necessidade, orienta como deve ser tomado, para que seja realmente efetivo para a causa da sua prescrição. Se ficar tomando medicações de forma indiscriminada, essa medicação que você citou é um antibiótico. Então, em outras oportunidades, ele pode gerar uma resistência e não ter mais efeito. Ou mesmo, usado de forma incorreta, ele pode, em vez de tratar a doença, ele pode alterar completamente o pH vaginal e gerar doenças de rebote, gerar corrimentos de rebote. Então, o que a gente sabe da candidíase de repetição é que realmente é uma afecção que tem se tornado comum exatamente pelos costumes das mulheres hoje têm tomado, desde o que come, se alimentar com muito carboidrato, com muito açúcar, não ter uma noite de sono reparador, não administrar o estresse adequadamente, uso de roupas inadequadas ou de produtos íntimos inadequados que não contenham um pH adequado para o seu pH, o pH de cada fase. A criança tem um pH vaginal, a mulher em idade reprodutiva tem outro pH vaginal, a mulher na pós-menopausa tem outro pH vaginal. Então, se aconselhar com o médico é importante para mesmo quando na necessidade de usar um sabonete íntimo ou qualquer produto para higiene ou para cosmética íntima, que seja adequado para o seu pH, para o seu tipo de pele, para as suas especificações. Sim. Agora vamos falar aqui sobre a questão mesmo do Outubro Rosa. O que toda mulher precisa saber, de uma forma bem simples, sobre o câncer de mama? Bom, eu acho que se eu for resumir, saber que o câncer de mama é uma doença que impacta
muitas mulheres. Para 2023, 2025, o INCA coloca 75 mil mulheres por ano no Brasil. 800, 900 pacientes no estado do Piauí, e essa estatística, esse número é por ano no triênio 2023-2025, mas que tem prevenção. Quando a gente fala em prevenção, tem dois tipos: a prevenção primária, quando você faz alguma atitude, toma alguma medicação que faz com que você não tenha de jeito nenhum a doença. Sim. E prevenção secundária, quando você institui exames que façam a detecção precoce da doença. Então, precisa saber que hoje, se detectado precocemente, as chances de cura são enormes, chegando a 90%, e que, mais do que centralizar nos fatores de risco, os mais importantes, ser mulher e estar em processo de envelhecimento, então ela é mais frequente a partir da 5ª década de vida, mas todas nós queremos envelhecer. Então, uma coisa que impacta bem essa história natural do aparecimento dessa doença é a mudança do estilo de vida. Entender que mais do que medo de hormônio, medo de qualquer outra coisa para câncer ginecológico, e dentre eles o câncer de mama, é entender que a obesidade e o sobrepeso é o fator de risco isolado mais importante para câncer de mama. E esse é completamente modificável. Com atitudes saudáveis na alimentação, com atitudes saudáveis em atividade física, 150 a 300 minutos por semana de atividade moderada a intensa, espiritualidade, rede de apoio, sono de qualidade, administração do estresse, tudo isso é importante para a gente ter uma saúde mental e física adequada, que tem impacto na prevenção, tem impacto na estatística, na detecção precoce e na mortalidade por essa patologia. Bom, o autoexame ainda é uma ferramenta eficaz de prevenção? Bem, eu acabei de falar de prevenção primária, mudança do estilo de vida é muito importante para isso. Sim. Prevenção secundária, detecção precoce com os exames de imagem, principalmente a mamografia. Mas o autoexame... E o autoexame, isso. E o autoexame, ele foi incluído há anos atrás nesse arsenal para a prevenção da doença, para a detecção precoce dela, porque há anos atrás a mulher muitas vezes é quem descobria o seu próprio nódulo, o seu próprio tumor, o seu próprio câncer de mama, por conta da palpação da mama. Entretanto, com o passar do tempo, verificou-se que essa não é uma atitude que impacta na mortalidade pelo câncer de mama. Ou seja, detecta a lesão, mas quando detecta, é uma lesão de maior tamanho. Porque as mãos humanas, para detectar uma lesão na mama, essa lesão já tem pelo menos 1 centímetro. E se ela for superficial, se ela for profunda, às vezes até maior que isso, a gente não consegue detectar com a mão humana. Então, enfatizando que o que realmente detecta a lesão lá no comecinho, microscopicamente, é a mamografia. Então, hoje, o autoexame, ele não tem um valor tão grande como um método de prevenção, como um método de rastreamento da doença. Mas sim, ele tem importância na medida do autoconhecimento. Se a mulher faz o autoexame das mamas periodicamente, aconselhamos que seja 7 dias após a menstruação, quando a mama já não está mais dolorosa, e com os braços elevados, a mão direita dedilhando, passando por cima da mama esquerda. Por debaixo do braço também? Também. Axila. E a mão esquerda fazendo a mesma coisa na mama direita, a mulher termina se conhecendo melhor, sabendo qual é o seu normal. E, portanto, diante de alguma alteração, algum abaulamento, alguma retração que antes não existia, uma vermelhidão ou qualquer alteração de cor, evidência dos vasos mais evidentes, o mamilo invertido, a pele mais espessa, que antes não existia, ela vai suspeitar e vai procurar adequadamente a assistência médica. Por isso que hoje o autoexame, na medida em que ele não tem mais esse impacto
na detecção precoce, porque ele não pega lesões muito pequenas, porque ele às vezes pode gerar até um falso positivo. Muitas mulheres às vezes palpou, acha que tem alguma coisa e se assusta, muitas vezes nem vai ao médico, porque dizendo, quem não é visto não é lembrado, tem vários ditados assim, né, populares. Ou muitas vezes, por ela achar que não palpou nada, não tem nada e não vai ao exame, isso termina que não teve impacto na detecção de lesões pequenas, e o que a gente busca é lesões cada vez menores. Mas sim, tem grande importância, como um método de autoconhecimento, é o Breast Awareness, que é o de autocuidado, e ele é usado como método de prevenção do câncer de mama naqueles países que não têm rastreamento mamográfico instituído. E no Brasil nós temos. Bom, muito bom, muito bom. Isso é excelente. E para quem tem prótese mamária? A prótese mamária, ela hoje nós temos métodos, incidências complementares da mamografia para deslocá-la e visualizar boa parte, quase que toda a totalidade da mama, não obstruindo a visualização de lesões. Então, por exemplo, quando uma mulher que não tem prótese vai fazer a mamografia, ela faz 2 incidências, médio lateral oblíquo e crânio caudal. A partir daí a gente gera uma imagem em 3D, como se fosse gerar uma imagem em 3D, e consegue visualizar toda a mama da paciente. Quando ela tem prótese mamária, a gente adiciona mais uma incidência, uma manobra em que a gente faz, desloca a prótese, afasta ela um pouquinho na própria mama, isso é possível, sem que tenha perigo de romper a prótese, não existe esse perigo. Certo. E aí a gente consegue visualizar a mama da paciente quase que com 98%, 99%, e se a gente associar com outros métodos como ultrassom, a gente vê 100% do tecido e consegue laudar, visualizar, e isso não obscurece. Ou seja, lesões. não atrapalha, né? Não atrapalha se realizado num serviço de boa qualidade, com bons profissionais que sabem fazer as manobras devidas e que sabem laudar, procurar adequadamente em mamas que têm prótese. Muito bem. Por que ainda existe tanto medo ou tabu em falar sobre esse tipo de câncer? Eu acho que a principal causa é o medo da morte iminente. Toda vez que a gente fala em câncer, parece que é uma sentença de morte. E hoje não é assim que se comporta. Não, pelo menos com o câncer de mama e com alguns outros tipos de câncer. Repito, como já falei várias vezes aqui durante as minhas falas, a gente está falando de detecção precoce. Então, a gente tem que ter receio de não ir após os 40 anos fazer o exame. A gente tem que ter receio de não procurar melhorar o seu estilo de vida. A gente tem que ter receio de não adotar condutas de autocuidado e autopreservação. Mas eu acredito que muitas mulheres, ainda por falta de conhecimento, e por isso que programas como essa chave, essa abertura para informação, toque muitas pessoas que saem do meu nicho, que saem do seu nicho de relacionamento. Sim. E de repente ela, sabendo de tudo isso que a gente já conversou aqui, ela procure no Outubro Rosa ou em qualquer outro dia do ano fazer a sua mamografia aos 40 anos. Então, desinformação, medo de morte iminente, medo dos tratamentos, medo do desconhecido. E isso eu acho que é o grande impacto, é o grande receio, é isso que gera mito. Quanto mais a gente conversar, quanto mais esse assunto ir para as rodas de conversa das amigas, no salão de beleza, no supermercado, na feira, na reunião de família, saber o que é. Ah, fulana, não, mas olha, tem a mamografia, tu já fez a tua? Ah, eu já fiz a minha. Ah, não tô na idade. Não tá na idade? Mas tu tem mãe e irmã que teve câncer de mama, então você tem que fazer mais cedo até do que os 40 anos. Ah, mas é porque eu tenho medo de hormônio. Não, mas você está acima do seu peso. E sobrepeso e obesidade tem mais impacto para câncer de mama do que um hormônio bem indicado no momento certo para a indicação correta. Então, na hora que a gente começa a conversar mais, que o assunto começa a circular, termina que as pessoas começam a se informar mais, isso gera eu acredito que esse é o verdadeiro empoderamento feminino. É o de conhecer o seu próprio corpo, é de conhecer sobre as doenças mais comuns na mulher e de conhecer as formas de evitá-lo.
E aí, nesse momento, a gente termina termina bloqueando esses tabus. E aí, favorecendo com que as mulheres cheguem mais aos consultórios, façam seus exames e a gente consiga fluir bem melhor à procura da tal saúde, que é pura felicidade. Bom demais. Karine, o que acontece de fato com o corpo feminino durante a menopausa? Vamos falar de menopausa? Vamos, eu tô aqui para isso, falo diariamente sobre menopausa, na medida em que minha subespecialidade inclui menopausa, tratamentos hormonais. Sou fã de hormônios, mas entendo que eles devem ser indicados para a pessoa certa, usados da forma correta, para que a gente atinja os maiores benefícios com menor risco ou menor efeito colateral. Então, a partir de 40 anos, a mulher entra numa fase chamada de climatério, que é o período de transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva, quando ela, depois de certo tempo, ela perde a possibilidade de engravidar, de ter filhos. Então, isso é uma fase. E isso acontece por quê? Porque a mulher vai diminuindo a produção dos hormônios pelo ovário. Até que chega numa determinada idade, 48, 52 anos, a mulher latina e a mulher brasileira acompanha essa idade em que realmente para de menstruar. Sim. Parou de menstruar, é um marco. Aquele dia que foi a última menstruação dela é a menopausa. Então, o climatério é uma fase que inclui a menopausa, que é quando aconteceu a última menstruação, certo? Isso tudo acontece por um declínio dos hormônios até que ele para de ser produzido e a mulher para de menstruar. Sim. Portanto, nós estamos falando de o que acontece no corpo. Acontece um decréscimo dos hormônios femininos produzidos pelo ovário. E isso vai gerar uma série de consequências para o corpo da mulher. Imagine você que o estrogênio, que é o hormônio principal da mulher, ele é importante para todas as funções do corpo. Desde a função reprodutiva, acabei de citar, mas também é importante para a qualidade de pele, é importante para a qualidade do cabelo, é importante para a qualidade da quantidade de secreção que tem em todos os órgãos, no olho, no ouvido, na saliva, a composição, o estado de bem-estar, a qualidade de vida, a disposição, o bom humor, a sensualidade, a sexualidade. Então, quando esse hormônio para de ser produzido, quando ele finda, o impacto disso não é só no aparelho genital feminino, não é só no útero, no ovário, na vagina, nas trompas, na mama. Ele influencia no corpo todo, no funcionamento do corpo todo. Então, hoje, a gente entende que a menopausa, o hipoestrogenismo, que é a baixa do estrogênio, ele afeta o corpo todo da mulher. E o fogacho? Me fala. Bom, a partir de que momento a mulher começa a sentir que está nesse processo da menopausa, né? Aliás, antes disso, antes do fogacho, eu quero que você me fale, a partir de que momento... Não, você disse que a menopausa acontece... Aliás, o climatério acontece... A partir dos 40 anos. A partir dos 40. Isso geralmente. Raríssimas vezes acontece antes disso. Isso, né? Porque a minha mãe, eu tenho um exemplo dentro de casa... Porque a minha mãe, ela entrou em menopausa aos 30 e poucos anos, 38, alguma coisa assim. Menopausa então, precoce, aí menos de 40 anos é até falência ovariana prematura. São termos técnicos, mas que tudo isso que eu estou falando, termos técnicos, universitários, termos de professora que sou, mas todos eles tentam exemplificar a falta do estrogênio. E quanto mais cedo isso acontece, raro que aconteça aos 30 e poucos anos, mas pode acontecer por causas bem específicas, o prejuízo. Imagine, se a mulher que entra na menopausa com 48, 52 anos, que é a idade média da menopausa. 48, 52. 52 é a idade fisiológica, mais comumente, é que a gente espera para a mulher latina. Sim. Então, acontece aí o impacto sobre todos os sistemas do corpo da mulher. Acontece, imagine quando ela se antecipa em 15, 20 anos.
Então, o impacto é muito maior. Você mencionou os fogachos, que são Sim, os calores. são os São calores. sintomas vasomotores. Aquele calor no tronco que acende para a face, tem a ruborização, a mulher fica vermelhinha e depois vem, ela diz, doutora, eu fico fria e parece que é um calafrio, suadinha, suor frio. Então, é um calor seguido daquela sensação de calafrio. Isso várias vezes ao dia, acontecendo 10, 12, 3, 4 vezes à noite, a mulher acordando com o lençol encharcado, o ar-condicionado ligado, o marido do lado, o calor de Teresina e ela dizendo que ele liga às vezes o frio do ar-condicionado e ela não tá calor aqui dentro. Aí, outra hora, não, tô com frio, desliga o ar-condicionado. Tô com calor, liga o ar-condicionado. Isso, imagina a qualidade de vida que uma mulher dessa tem, que não dorme direito à noite porque sente calor várias vezes. Ela acorda cansada e indisposta para praticar todas as suas funções, não consegue ter força, não consegue ter rendimento na academia, começa a ganhar peso, tem ressecamento vaginal, fica irritada, é por conta do sono que não conseguiu, é por conta das ondas de calor, é por conta mesmo da falta de estrogênio também. Então imagine uma mulher que tem não só os calores, mas todos esses sintomas. É porque o calor é o mais famoso deles e muitas pacientes acham até que o fato de não ter calor, de não estar com ressecamento vaginal, ela não teve menopausa. Sim. Não, sim, parou de menstruar, teve menopausa. O que acontece é que 75%, 80% das mulheres vão ter sintomas como fogachos e ressecamento. As outras 20 e poucas, 15, 20% dessas pacientes que não têm esses sintomas, às vezes vão ter outros sintomas atípicos e que a gente nem sabe que é relacionado à menopausa ou pode não ter e às vezes achar que não precisa ser tratada, que não está na menopausa e não procura o médico para ter assistência adequada. E a gente sabe que dentre as principais indicações de terapia de reposição hormonal da menopausa, tem os fogachos, que são os calores, tem a síndrome geniturinária da menopausa, que é dentre vários sintomas, tem o ressecamento vaginal, mas também ele está indicado para quem entra na menopausa precocemente, como foi o caso da sua mãe. Sim. Prevenção e tratamento da osteoporose, e a osteoporose ninguém sente, é assintomática. E ele também já tem evidências que a reposição hormonal melhora os parâmetros cardiovasculares, melhora o metabolismo da glicose, melhorando a paciente não chegando ao diabetes, melhora o metabolismo dos lipídios, melhorando os colesteróis, melhora a pressão, melhora o metabolismo, fazendo com que ela não acumule gordura, do sobrepeso e obesidade. Então, o hormônio é importante para tudo isso e tem essas como principais indicações. Muito bom. Reposição hormonal causa câncer? Isso é mito ou é... É mito. Doutora, hormônio causa câncer. Doutora, hormônio engorda. Hormônio engorda. Não, é exatamente o contrário. Se a gente pensar, primeiro, com relação a câncer, é entender que toda mulher ela vai ter um risco individual para câncer de mama. E a gente calcula esse risco a partir da história pessoal de doenças e da história familiar dela. Somando fatores, somando índices, primeira menstruação, a última menstruação, quantos filhos teve, amamentou, tudo isso, família, alguém da família teve câncer, quem foi? Parente de primeiro grau, com que idade que teve? Vai somando como se fosse scores e a gente consegue calcular o risco individual de cada mulher. Mas a gente tem que entender que o fato de ser mulher, estar envelhecendo e ter todos esses fatores de risco, não só eles são uma sentença de morte, não é uma sentença de que a paciente vai ter câncer. Ela pode modificar toda a história da vida dela com mudança do estilo de vida. Já falamos disso. Sim. E o sobrepeso e a obesidade é o fator que mais impacta o risco para câncer de mama. É o fator isolado de maior impacto para câncer de mama. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que a reposição hormonal, ela não adiciona tanto risco para câncer de mama e ela tem benefícios na medida em que ela melhora
o metabolismo da paciente de forma a ajudá-la a manter ou perder peso. Sim, sim. Com relação a engordar, acabei de mencionar. Então, o que a gente tem hoje? Se eu pegar um grupo de 5.000 mulheres, não usando terapia de reposição hormonal, ao longo de 5 anos, 2, 3 vão ter câncer de mama, só pelo simples fato de serem mulheres e de estarem envelhecendo. Se eu pegar um outro grupo de 5.000 mulheres, usando terapia de reposição hormonal por 5 anos, eu vou ter 1 a 2 casos a mais de câncer de mama. Só para se observar que a terapia de reposição hormonal por si só, ela não adiciona tanto risco. Ah, doutora, mas a senhora está falando isso porque você está falando de estatística, porque quanto é com a gente é 100%. Entendo perfeitamente. Por isso que a gente tem que prescrever terapia de reposição hormonal para quem precisa e para quem pode usar. Então, durante a investigação dessa paciente... Ainda tem quem pode usar? Quem pode usar, não é todo mundo. Não é todo mundo que pode? Não, a gente tem que ver quem precisa. Pacientes que entraram na menopausa ou antes mesmo de entrar na menopausa, já sentindo sintomas que impactem a qualidade de vida na perimenopausa, já tem indicação de fazer terapia de reposição hormonal da menopausa. Entretanto, eu tenho que saber quem vai poder usar. E aí, daí é que a gente faz toda uma investigação do histórico familiar, do histórico pessoal, exames de imagem, exames de rotina, para daí, se essa paciente não tem contraindicações absolutas para fazer a terapia de reposição hormonal, aí sim a gente pode prescrever. E tem ainda alguns casos em que não é uma obstrução total, não é uma contraindicação absoluta, que a gente vai ter que adequar a via de administração. Então, eu vou ter que, de repente, passar uma medicação que não seja oral, mas que seja transdérmica. E isso de acordo com o perfil e patologias que cada paciente tem. Certo. Todos têm condição de passar por terapia de reposição hormonal, de condições que eu digo questões financeiras. Tá, aí você tocou num quesito que é realmente instigante, porque ao mesmo tempo que a gente quer prescrever para quem precisa e para quem pode, tem esse impacto do orçamento mensal. Existe uma lei nacional para distribuição de medicamentos de terapia de reposição hormonal no SUS. Entretanto, não existe a distribuição dessas medicações em todos os serviços. Essa é a grande questão. Isso. E se a gente for para dispensar essas medicações de forma particular, a gente tem que entender que um tratamento de 1 mês cíclico usando estrogênio e progesterona pode ser em média de R$200 a R$250. Então, em muitos orçamentos, isso impacta bastante. Então, pode realmente ser bem difícil a execução do tratamento adequado. E aí, o que eu quero dizer é que o objetivo do tratamento não é só melhorar esses sintomas de calores e ressecamento vaginal, mas na medida em que ele previne e trata osteoporose, ele impacta numa doença que gera fratura, trombose e embolia, causa de morte. Na medida em que ele melhora fatores de risco como diabetes, pressão alta, hipercolesterolemia, obesidade, ele melhora aspectos cardiovasculares. Se a paciente tem qualquer uma dessas patologias que eu mencionei, ela pode ter trombose, embolia, AVC, infarto, causa de morte, sendo que as causas cardiovasculares são as principais causas de morte em mulheres. Todo mundo se preocupa tanto com câncer ginecológico, pois as causas cardiovasculares são as que ocupam o primeiro lugar em morte em mulheres. Então, portanto, o estrogênio é importante, impacta na saúde da mulher e a terapia de reposição hormonal da menopausa deve estar acessível para quem precisa, está na menopausa ou na perimenopausa com sintomas impactantes e para quem pode usar. Então, a gente tem que excluir as contraindicações para prescrevê-la adequadamente. Para quem passou por histerectomia, o útero, apesar de ser um órgão onde o feto se desenvolve, também é responsável
por produção de hormônios. E aí, quem fez a retirada do útero, o que acontece? Na verdade, o produtor de hormônios são os ovários. Então não é o útero. Então, a histerectomia não afeta a menopausa, certo? De maneira alguma? Não, o útero não produz. Quem produz Então, os quem hormônios produz- femininos é produzido no ovário. Bom saber. Isso. Então, quando a gente fala de histerectomia ainda que a paciente diz, doutora, eu fiz histerectomia total. Ela está se referindo à retirada total do útero. Entendi. Corpo e colo do útero. Certo? Não então, nos ovários. Não dos ovários. Os ovários é a oforectomia. Então são eles que produzem os hormônios. Os hormônios femininos, bom como demais. estrogênio e progesterona. Então, se eles forem retirados por algum motivo ou pararem de funcionar por algum tratamento, por exemplo, pacientes que foram submetidas à quimioterapia, para tratamento do câncer de mama ou qualquer outro câncer, eles podem parar de funcionar mesmo ainda existindo na pelve da mulher. Sim. Então, a oforectomia cirúrgica ou a oforectomia por um tratamento, ou seja, ela não é nem a oforectomia, a parada do funcionamento dos ovários por algum tratamento, radioterapia, quimioterapia, isso pode levar à menopausa, mas a retirada do útero não leva à menopausa. Karine, e aí, retirou o útero, retirou ovários, e então? O que pode acontecer? Se retirar útero e ovários, a retirada dos ovários leva a sintomas de menopausa muito mais brusco, porque observe, como eu falei, o climatério é um período em que há um declínio dos hormônios, mas esse declínio é progressivo. Na hora que eu tiro os ovários, de um dia para o outro, de uma hora para outra, acabou, tirou os ovários, eles param de funcionar, param de existir, portanto, para de haver a secreção dos hormônios femininos de forma abrupta. Então, a menopausa, por uma cirurgia de retirada de ovários, gera sintomas da menopausa muito mais intensos do que a menopausa fisiológica, que acontece naturalmente pela idade. Bom. Essa paciente precisa urgente iniciar a terapia de reposição reposição hormonal. Entretanto, se ela puder usar, porque se ela não puder usar, a gente vai ter que fazer tratamento para menopausa de outra forma, que não através dos hormônios, que é o padrão ouro de tratamento. Imagine você que com 1 ou 2 hormônios, estrogênio e progesterona, eu consigo tratar vários sintomas consequentes da menopausa. Sim. Quando ela não consegue usar esses hormônios, eu vou ter que usar um tratamento para calor, um tratamento para ressecamento vaginal, um tratamento para irritabilidade, um tratamento para cada queixa, uma vez que o hormônio, que é o padrão ouro, não pode ser usado naquelas pacientes que têm contraindicação absoluta. Com relação à libido na menopausa? Sim, a libido pode diminuir por várias questões, não só pela interferência direta dos hormônios, que sim interferem, mas também por vários outros fatores. A mulher, coincidentemente na menopausa, ela vive um momento de ninho vazio, muitas vezes ela já dá madura, com filhos maduros que saem de casa, então um ninho vazio. A autoestima, seja porque ela acredite que a menopausa, observe que a menopausa e o climatério é um período de transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Entretanto, ela não impacta a sua produtividade. Então, muitas vezes a mulher confunde. Eu estou na menopausa, eu estou velha, eu não sou mais produtiva, eu não sou mais necessária para os meus filhos, eu não sou mais necessária socialmente. Os cargos de trabalho terminam modificando, né, a dança das cadeiras. A questão é do etarismo. Justamente no momento em que a mulher está muito madura profissionalmente. Quando é que a mulher consegue ter um currículo bom? Ela, 20 anos, entra na faculdade, se forma com 4 a 6 anos, começa com os cursos de pós-graduação, chega no mercado de trabalho e pós-graduação recente, com 40, 45 anos, ela chega no seu auge intelectual, laboral, produtivo. Entretanto, muitos estão vendo essa mulher como já velha, despreparada, já tendendo
a ser escanteada. E não é isso que acontece na vida real. As mulheres estão no auge da sua produtividade e hoje o perfil das mulheres que eu atendo 40 mais, elas são muito distorcidas. Antes, nos livros e as figuras que a gente procurava de menopausa, era sempre de uma senhorinha de coque, encurvada, já modificada pela osteoporose, o óculos já com queda de visão. As mulheres hoje de 40 mais, 50 mais, 60 mais, eu tenho pacientes 70 mais e 80 mais que dão de chinelo em muita mocinha por aí. A Odete Reutemann. Então, a Odete Reutemann, eu fiz até um post sobre ela, você viu? Então, a Odete Reutemann é uma mulher de 62... Débora Bloch é uma mulher de 62 anos. Exatamente. E a Beatriz Segal, quando fez o personagem há anos atrás, também tinha 60 e poucos anos. Sim. Então, a personagem tem essa idade cronológica e ela chegou para derrubar muitos tabus. Então, ela é uma mulher que você vê que ela tem uma função dentro da empresa dela de CEO. Né? Ela uma mulher ativa. Sexualmente, inclusive. Que, inclusive, tem vários peguetes. Vários namorados. Ela conquista sempre homens de menor idade, por serem mais jovens. Enfim. Muito sensual. Muito sensual, bonita, a vestimenta dela adequada, enfim, toda a composição da personagem é de uma mulher 60 mais de hoje. Sim. Então, mostrando que isso modifica. Mas, voltando ao assunto da libido, seja a parte de carência hormonal, seja por uma questão de autoestima, daquela ideologia do corpo, né? Muda a formação, a conformação corporal, de todas essas circunstâncias, a libido é impactada. Sim. Mas, se a gente identificar que o comprometimento é por conta da carência de hormônios, existe tratamento com hormônios direcionados para esse libido. Perfeito, perfeito. Fala pra gente um pouco aqui para o podcast sobre endometriose. Aí nós vamos para um outro... a gente vai... só puxar um pouquinho porque tem umas pessoas que... Meninas, geralmente garotas, 17, 16, sentem cólicas bastante, bem fortes, menstruações... Sabe, assim, menstrua bastante, fluxo bastante. Me fala sobre essa questão da... Isso é um fator que poderia ser colocado como se fosse algo relacionado à endometriose? Sim. Então, falando de endometriose, enquanto a gente estava falando de menopausa, que é uma situação em que há carência de estrogênio, e isso aqui impacta todos os sintomas da menopausa. Sim. Na endometriose, a gente tem uma doença que é piorada pelo estrogênio. Então, ela é piorada. Exatamente. Ela tem uma gênese, a causa da endometriose envolve fatores hormonais, fatores imunológicos e fatores inflamatórios. Então, você citou um caso clínico. Sim. De uma menina que sente cólicas. Sim. Sentir cólicas... E bastante fluxo menstrual. Pronto. Sentir cólicas pode fazer parte do ciclo menstrual. Pode fazer parte da menstruação. Cólicas. O fluxo de algumas mulheres, ele é até um pouco mais intenso do que de outras. Mas quando eu tenho cólicas que aumentam progressivamente mês a mês, que isso gera impacto na qualidade de vida dessas mulheres, fazendo com que elas percam aula, percam eventos sociais, com que isso gere uma dor a ponto de gerar um sofrimento. Então, toda vez que tem uma perda produtiva, perda de qualidade de vida, a gente tem que investigar. Essa dor incapacitante que aumenta progressivamente mês a mês, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial e saber se não é endometriose. Sim. E ainda que não seja endometriose, essas dores pélvicas crônicas incapacitantes, seja endometriose ou uma dor pélvica crônica incapacitante, ela precisa ser tratada. Sim. Dizer que, quando eu disse que ela pode fazer parte da menstruação, não quer dizer que a gente está dizendo que sentir dor é normal. Sim. Não podemos normalizar a dor. Mas,
Quando essa dor é incapacitante, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com endometriose, que, como eu falei anteriormente, é uma doença que tem, na sua gênese, envolve um processo inflamatório, e daí a gente tem que agir com medicações anti-inflamatórias, com uma dieta anti-inflamatória. Tem a parte imunológica também que interfere e tem a parte hormonal. Então, muitas vezes, para essas meninas, se forem diagnosticadas com endometriose, a gente tem que, de repente, usar de tratamentos à base de hormônio para bloquear a menstruação e oferecer mais conforto. Em casos graves, em que esses focos de endometriose se fixam em muitos lugares da pelve feminina ou até fora da pelve, sim, a gente tem casos de endometriose em lugares bem esdrúxulos, como na pleura, tem pacientes que tossem, espirram e sai sangue na época da menstruação, porque tem focos de endometriose em órgãos pulmonares, em órgãos intestinais, em outros órgãos. A gente tem que pensar até na cirurgia para esses casos, ou quando o tratamento clínico medicamentoso não teve o sucesso almejado. O que a doutora Karine diria para essas jovens, adolescentes que estão começando a vida sexual cedo? Bom, eu acho que, antes de tudo, tem que conhecer o próprio corpo. Então, a ida ao ginecologista bem cedo, às vezes até antes da primeira menstruação, é muito importante. Muitas mães acham que é para ir no ginecologista depois que menstrua a primeira vez. Sim. E muitas alterações no desenvolvimento da mama, no desenvolvimento da genitália, no desenvolvimento do corpo da menina acontece antes da primeira menstruação. E a gente deve, se for observado que está de forma diferente, não esperada, muito antes disso, o médico tem que adequar, tratar adequadamente, orientar. E mesmo que não haja alteração nenhuma, ir antes da primeira menstruação é importante para as orientações. Sim. Muitas vezes a mãe não se sente à vontade ou não se sente com todas as informações necessárias para fazer isso. Às vezes as meninas têm só as coleguinhas da escola para orientar adequadamente. Então, é como eu digo para as minhas pacientes, que vão muitas vezes antes, bem pequenas, a gente tenta a conversa. É o primeiro contato com o consultório ginecológico, ela vai se ambientar, vai se acostumar comigo, muitas vezes ginecologista da mãe delas, e aí eu tenho que assegurar que o que for dito ali tem o sigilo. Sim. Então, nem a mãe vai saber. A partir de 13 anos de idade, a menina pode, inclusive, entrar no consultório ginecológico sem responsável. Olha só, interessante. E aí eu só vou precisar do responsável se for preciso alguma intervenção que invada o corpo, tipo, se eu precisar de algum tratamento que precisa operar, sim, ou colocar algum método contraceptivo invasivo, tipo DIU, Implanon, aí eu preciso de uma assinatura do responsável, mas em todos os outros momentos, para ir lá, para conversar, para se orientar, elas chegam com o celular, que agora ninguém mais tem caderninho de notas, né? O bloquinho de notas é no celular, então ela chega lá com todas as perguntas. Ei, tia, eu quero saber disso. Tia, isso. Então, assim, não tem problema como me chamam. Eu quero é que me chamem. Você quer que ele procure. Exatamente. Ajudar. Então, esse momento de ser orientada, para que ela conheça o próprio corpo, para que na hora que aconteça o momento que ela julgar certo, ela tem que ter maturidade para isso. E na hora que acontecer o momento que ela julgue certo, com a pessoa certa, acontecer da forma segura. Ela usando um método contraceptivo adequado, ela usando um método de barreira, porque lembrar que nem todo método que evita gravidez evita doença sexualmente transmissível, né? Então a gente tem que, o autocuidado passa por isso. Se conhecer, saber como é que é o normal do seu corpo, entender como é que você é, entender como é que é o parceiro ideal. Não é ideal em termos de perfeição, não, mas em termos de proteção. Sim. De escolher uma pessoa boa, que seja responsável, que esteja naquele projeto de vida sexual, tanto quanto você, com seriedade. Sim. Então, se não for planejamento de engravidar, que use um método contraceptivo. Se for uma pessoa que não conhece
conheça, ou mesmo conhecendo hoje, a gente recomenda que tenha a camisinha, seja feminina ou masculina, para proteger de doenças, de doenças sexualmente transmissíveis. E toda a parte de higiene, porque uma mulher que já tem relações, mesmo que seja menina em idade, mas uma mulher que tenha relações sexuais, ela tem que entender que tem que cuidar da sua higiene, da roupa que veste, com quem anda, Sim. com quem tem relações, fazer os exames regulares. Então, tudo isso é importante para essa faixa. Tomar a vacina contra o HPV de 9 a 14 anos. Até dezembro, a gente conseguiu incluir as de 15 a 19 anos para poder atingir a meta de cobertura vacinal. Então, mesmo nos postos de saúde, a gente está tendo até dezembro para de 15 a 19, porque antes era de 9 a 14 anos, que é a idade convencional de vacinação. E atualmente os métodos contraceptivos, os mais inovadores, tem algum que a gente não conheça? Eu lembro que do meu tempo tinha a pílula do dia seguinte. Ainda existe? Tem. A gente tem, na verdade, um cardápio de métodos contraceptivos bem amplo, exatamente porque... Eu estou atrasadíssima. Exatamente porque a gente tem perfis diversos de mulheres. Então tem para todos os gostos, tem para todas as indicações, mulheres que têm às vezes outras doenças e que a gente tem que ver se pode usar esse ou aquele método contraceptivo. Tem para o perfil de paciente, então mulheres esportistas, mulheres que não se lembram de tomar a pílula todo dia, a gente tem injetável mensal, tem injetável trimestral, tem pílula só de estrogênio com progesterona, mas tem pílula só de progesterona. Sim. A gente tem um injetável mensal, tem um injetável de 3 meses, tem um anel vaginal, tem um adesivo, tem um implante de etonogestrel, tem o DIU sem hormônio, tem o DIU com hormônio, tem muita coisa. Gente, realmente é um cardápio de contraceptivos. E a pílula do dia seguinte é um método de emergência. Então é para aqueles casos em que você não usa um método contraceptivo por algum motivo e teve uma relação sexual desprotegida ou mesmo protegida com camisinha e ela rompeu, aí faz uso nesse momento esporádico, muito pontual, a pílula do dia seguinte. Pois é, não sempre, né? Não sempre. Não é um método de uso contínuo, periódico, não é um método de uso contínuo. Muito bom. Para finalizar o nosso papo do Audicast, que mensagem a Karine deixaria para as mulheres que estão começando essa fase e se sentem perdidas? Essa fase está falando o quê? Da fase sexual. Fase sexual, pronto. Então, assim, é isso que a gente já comentou. Eu sou médica de mulheres, mais do que ginecologista, que é a especialidade que trata de útero, ovário, vulva, vagina e mama. Eu acredito no ginecologista como clínico da mulher, como o primeiro médico que a mulher procura quando precisa, sente alguma dor, alguma insegurança, ou quando ela procura anualmente para fazer seus exames de rotina. Mas eu acredito nesse profissional se preocupando não só com o sistema reprodutor feminino, mas ele tem que se preocupar com o corpo da mulher como um todo, com o bem-estar dessa mulher, sempre à procura de saúde. A gente não está à procura só de detectar doenças e tratá-las. Mais do que isso, é para prevenir essas doenças, para a saúde. Então, como eu lido com essa mulher desde a infância, passando pela primeira menstruação, adolescência, fase em que engravida, tem seus filhos, chega à maturidade, menopausa, pós-menopausa, senilidade. Então, eu lido com essa mulher em todas as fases da vida dela e em todos os momentos da vida dela. O que eu sempre solicito às minhas pacientes é que elas conheçam o seu corpo, que elas saibam administrar as intempéries que acontecem ao longo da vida. Ninguém vive vida perfeita todos os dias. Vai ter um dia bom e vai ter um outro dia que não é tão bom, vai ter outro dia que é ruim, vai ter outro dia que é péssimo. E para todos eles, manter o equilíbrio é importante. E para manter o equilíbrio, se você tem, de novo, alimentação saudável, pratica atividade física, tem a saúde mental,
em dias. E isso como é que a gente consegue? Com um bom sono, se relacionando com pessoas boas, tendo uma boa rede de apoio, tendo uma espiritualidade ou religião, seja Sim. lá o que cada um Que é tenha, importante. acreditar em algo maior, ser resiliente, entender que às vezes a gente é muito forte, às vezes a gente tem que ser acolhido. Então, se conhece a parte física, emocional, mental, se consegue passar por tudo na vida. E isso não só na hora que se reconhece uma mama alterada com um nódulo, mas também quando eu reconheço que meus sentimentos estão alterados, quando eu estou mais sensível, quando eu estou mais chorosa, quando eu preciso da ajuda. Para todos esses momentos, o ginecologista deve ser o profissional primeiro, assim como a criança tem um pediatra, assim como os homens ou pessoas de uma forma geral têm um clínico geral, a mulher tem um médico com uma especialidade que entende de tudo isso no corpo da mulher. Muito bom. E eu vou repetir novamente a pergunta para a menopausa. Que mensagem você deixaria para as mulheres que estão começando essa fase e se sentem perdidas na menopausa? Pronto. Para quem se sente perdida na menopausa, a primeira coisa é entender que ela não é o final da sua fase produtiva. Ela é o final da sua fase reprodutiva. E tá tudo bem. Você para de poder engravidar. Mas você está produzindo do mesmo jeito, às vezes até melhor, com toda a maturidade, com toda a estabilidade financeira, sabendo do quem você é, quais as suas características, quais as suas qualidades. Isso faz com que você jogue o jogo da vida de forma muito mais natural e muito mais leve. Uma coisa que eu peço é que as mulheres não se deparem para a menopausa somente quando ela chegue. Não pensar na menopausa somente quando ela chega, quando ela bate a sua porta. Mas antes disso, se preparar para a menopausa. Na hora que ela se prepara para a menopausa, tem saúde, não tem doenças, comorbidades, pressão alta, diabetes e tantas outras. Ela termina não tendo contraindicação para o uso do melhor tratamento para a menopausa. Então, ela termina se beneficiando da terapia de reposição hormonal da menopausa. E escolher, é claro, um profissional adequado que saiba conduzir adequadamente a menopausa, não somente tecnicamente, não somente de acordo com o livro, mas sabendo, tendo humanidade, tendo empatia, tendo a sensibilidade para as dores da paciente e sabendo adequar os tratamentos para suas indicações, contraindicações, perfil, para suas vontades. Aí a gente vai conseguir um tratamento que seja bem mais eficaz, porque ele vai atingir não só a parte técnica, mas também vai atingir o objetivo de cada paciente. Muito bem, o Audicast não poderia ter convidado uma pessoa mais expertise na área do que a Karine. Parabéns, Karine. Passeamos por todas as fases, várias doenças, patologias ginecológicas, passeamos por fase, passeamos pelos segmentos corporais. Acho que foi bem interessante. Muito bom, muito bom. Você me puxou, hein? Vamos brindar esse momento? Vamos!